Se vamos falar de home office, o melhor lugar da casa é a cozinha, não é? Bom, eu sou filho de portugueses e a cozinha é o centro da casa, né? Aqui, ó, limão siciliano, limão galego. Aliás, adoro tudo que é cítrico, né? Mexerica, não dá para te oferecer, né? Mas nós ficamos de falar sobre esse novo paradigma que é o trabalho em casa, o chamado home office. Uma semana inteira, nós fizemos uma série lá na CBN, no Gestão Descomplicada, sobre home office. Porque é interessante, isso não é novo, não. Você pode achar que é novo. Mas eu, na década de 90, mais precisamente em 1990, eu era vice-presidente da Voco, que é uma empresa de mobiliário de escritório. Então a gente já trabalhava naquela época com o conceito que a gente chama de space planning, que é planejar um escritório em função de organizações e métodos, aonde as pessoas vão ficar, em que andar fica que departamento, baseado no fluxo de pessoas, no fluxo de comunicação. E já naquela época, as companhias crescendo muito seus escritórios, porque deixa eu lembrar você, na era industrial nós tivemos duas fases muito nítidas. A fase que a fábrica tinha um maior número de contingente, essas fábricas com automação foram diminuindo o número de trabalhadores, mas em compensação, os escritórios explodiram de pessoas. E aí, o que começou a acontecer? O pessoal começou a ficar interessado em diminuir o tamanho dos escritórios. Era muita gente, muito caro, muito mobiliário. E aí surgiu a ideia do home office. O que era a ideia? A ideia é que as pessoas poderiam trabalhar em suas casas e ir à empresa 1 ou 2 vezes por semana. Assim, em vez de você ter 1000 estações de trabalho, você podia ter 300 estações em rodízio. Essa era a ideia. O que nós vimos de lá para cá? Né? Que muito poucas empresas o home office funcionou para valer. E agora o vírus nos obriga a testar o home office. Não tem saída. E aí eu deixei uma pergunta aqui para você. Como é que você se preparou para trabalhar em casa? Não se preparou? É complicado, né? Então vamos dar aqui algumas dicas. Talvez você já tenha testado a maioria delas. Mas vamos falar, porque nós estamos falando aqui de tempo, de produtividade, de eficiência e de eficácia no trabalho. Então, acho o seguinte, primeira dica para você trabalhar em casa é exatamente essa. Prepare o seu local de trabalho. Aonde você vai trabalhar em casa? Você vai trabalhar... você tem um escritório, não tem? Adeque um lugar conveniente, nem que seja na lavanderia, mas um lugar onde você se sinta trabalhando. Olha que interessante. Ponto número 1, seu local de trabalho. Ponto número 2, se sinta trabalhando. Para se sentir trabalhando, tão importante quanto o local que você vai preparar na sua casa, é você se preparar. Não tem essa de pijama, hein? Faz a sua rotina matinal de higiene, a tua ginástica, e aí você tira o pijama e se arruma convenientemente para trabalhar. Claro, ninguém vai trabalhar socialmente em casa, mas é muito importante que você esteja apresentável. Até porque nós vamos um call atrás do outro, né? E fala com o cliente e participa de reuniões. Você não pode não estar devidamente barbeado, penteado, devidamente apresentado, não é isso? Então, ponto número 2 é exatamente esse, né? Ponto número 3, muito importante. Você tem tudo o que você precisa para fazer o seu trabalho render em casa? Você tem um computador, um telefone, você tem banda larga de internet, ou seja, você preparou o seu ambiente de trabalho para trabalhar em casa? E você, líder ou chefe, perguntou para cada um dos seus colaboradores o que ele precisa para fazer o trabalho dele em casa? Muito importante esse elemento. Preparar o local, mas estar com o local devidamente preparado, e aí eu estou falando tecnologicamente. E aí, gente, lembra? Foco, disciplina e organização? A tua listinha, o que eu não posso deixar de fazer hoje, e vamos começar por essas tarefas. Mantenha um foco. E aí, tem uma pegadinha muito importante. Serve aqui em casa e serve lá no escritório, que é você dar tempo para cada tarefa. Vou explicar melhor. Eu conheço muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Começa tudo e não termina nada. Tem gente que acha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo é que rende. Garanto para você que não. Os mais eficientes, os mais eficazes,
Começa uma tarefa e termina, começa e termina, começa e termina. Você vai perceber que o fato de concluir tarefas vai te empoderar, vai te fazer bem, vai te motivar, vai levantar o seu astral para você ir para outra tarefa. Obviamente você pode dizer assim, puxa Júlio, mas às vezes eu não consigo concluir uma tarefa porque eu dependo de uma resposta de alguém ou de alguma informação. Ok. Aí você tem que entender, e eu não quero aqui ser muito técnico, nós temos dois tipos de comunicação, né? Que a gente chama de comunicação assíncrona e síncrona. O que é a comunicação assíncrona? É aquela que eu passo e aguardo a resposta, tipo um WhatsApp, um e-mail, né? E a síncrona é aquela que eu estou interagindo, tipo uma conferência, uma chamada em conferência ou um telefonema. Então é o seguinte, aquilo que alguém vai ter que te pensar para responder, você joga nos WhatsApp, nos e-mails, aí você congela aquilo e vai para a próxima tarefa. Mas antes de voltar lá, conclua a segunda tarefa, conclua a terceira tarefa. E aí você volta lá. Mas não se esqueça de fazer um follow-up. Eu sou um cara muito visual, então eu tenho que escrever. Eu coloco na minha frente, né? Eu sou o rei do post-it. Eu uso um monte de post-it. Eu vou colocando no post-it o que ficou pendente. Aí eu volto e cada vez que eu concluo eu arranco o post-it e jogo fora. Você pode fazer isso num caderno, numa folha de papel. É que eu visualmente, o post-it fica me cobrando. Eles são os meus chefinhos que estão ali me vigiando. Então, essa é uma dica importante. Trabalhe por tarefa. Conclua o que você começou. Porque muitas vezes, talvez culpa dos nossos pais, né? Você começou o inglês, não terminou. Você começou a natação, não terminou. Você começou o judô, nunca chegou na faixa preta. E aí o que acontece no mundo do trabalho? Você começa tudo e não termina nada. O teu mérito está na acabativa, não na iniciativa. Então, olha só, ambiente de trabalho, prepare-se para trabalhar, conclua, equipe-se para trabalhar, né? Sua tecnologia, o seu ambiente de trabalho e, finalmente, conclua as tarefas. Tenha um planejamento baseado em foco, disciplina e organização. E como é que você define o que eu não posso deixar de fazer hoje? Essa é uma boa pergunta. Mas tem uma outra questão maior, voltando lá na nossa segunda ou terceira aula. Como é que eu trabalho com a relação importante versus urgente? Como você define o que é importante e o que é urgente? O que você faz primeiro? Os urgentes ou os importantes? Vem com essas respostas, faz essa tarefinha de casa e na próxima aula nós vamos trabalhar a famosa matriz de Eisenhower, tá bom? Até a próxima aula.